dos nossos arquivos, os clássicos de Billy Graham. Agora, hoje eu quero que você vire comigo a 2 Pedro, o 2º capítulo, começando com o versículo 5. Espero que vocês tenham trazido suas Bíblias, porque queremos falar sobre um assunto muito importante hoje. O julgamento de Deus, o amor de Deus e a vinda novamente de Jesus Cristo e o fim dos tempos. Não é o fim do mundo, não haverá o fim do mundo, mas haverá o fim da era em que vivemos, dominada pelo diabo e dominada pelo mal. Isso chegará ao fim e Cristo, o Messias, voltará. Queremos falar um pouco sobre isso hoje. O 2º capítulo de 2 Pedro. Agora, 2 Pedro em suas Bíblias vem logo depois de 1 Pedro, se você estiver tendo problemas para encontrá-lo. Começando com o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, um pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, condenou-as à derrubada, tornando-as um exemplo para todos aqueles que viveriam ímpios no futuro. E entregue-se muito irritado com o estilo de vida imundo dos ímpios, pois o homem justo que habitava entre eles e via e ouvia, irritava sua alma justa dia após dia com suas ações ilícitas. O Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e provações. Se você está passando por uma séria tentação ou provação agora, Deus sabe como libertá-lo. Se você se voltar para Ele e orar pela fé e crer e reservar os injustos até o dia do julgamento. Aqueles que estão fora de Cristo, aqueles que vivem vidas perversas, estão sendo reservados até o dia do julgamento. Há um dia do julgamento chegando. A história bíblica de Sodoma e Gomorra chega até nós hoje como um exemplo do que poderia acontecer ainda nesta década ou nas próximas, se não nos voltarmos para Deus. Agora, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades e estavam no lugar onde hoje fica o Mar Morto, no Oriente Médio. O Mar Morto fica a 16 quilômetros por 80 quilômetros de um lago interior no Baixo Vale do Jordão. É um corpo de água saturado de minerais que fica a 1.260 pés abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa do mundo. Em Gênesis 13, lemos sobre Abraão. E Abraão está passando por aquela parte do mundo com todos os seus rebanhos e toda a sua família, indo para a terra que Deus lhe havia prometido. Ele era um homem de Deus, e ele tinha consigo seu sobrinho chamado Ló. E ele viu que os servos de Ló e seus servos não se davam muito bem. Então ele disse a Ló: Ló, vamos dividir. Ficamos muito grandes. Existem muitos outros. Muito gado. Seu gado e meu gado estão se confundindo. Você escolhe onde quer morar. Se você quiser ir para o oeste, em direção ao que hoje é a Palestina, ou se quiser atravessar o Jordão e vá para o Vale do Jordão, que é exuberante como um jardim do Éden, você escolhe e eu tomo o outro caminho. Então Ló olhou ao redor, e ele olhou para Sodoma, ele olhou para Gomorra, e ele viu que aquela era uma parte muito rica do mundo, uma parte maravilhosa para se viver. Ele consultou sua esposa, ela disse: com certeza queremos ir para Sodoma. Ela queria ir para onde estavam os bons tempos. E então Ló disse a Abraão: tudo bem, tio Abraão, nós vamos. Escolhemos descer até Sodoma e Gomorra e descer até o exuberante Vale do Jordão. E levaremos nosso gado e nossos servos e nosso povo e nossa família. E é para lá que iremos. Abraão concordou, disse: tudo bem.
O Mar Morto estava cercado naquela época. Não era o Mar Morto, é claro, mas naquela época era uma parte do mundo exuberante, inacreditavelmente exuberante. Mas com a sua riqueza veio um estilo de vida de hedonismo, obsessão sexual e perversão, cujo estilo dificilmente foi igualado na história do mundo. Tanto que hoje a palavra Sodoma é usada para descrever um certo estilo de vida que as pessoas podem adotar. Assim como Deus enviou um dilúvio para destruir uma humanidade corrompida nos dias de Noé, também sobre Sodoma e Gomorra, ele enviou um julgamento de fogo totalmente destruidor. E aquele fogo, um enxofre que caiu sobre Sodoma e Gomorra, não apenas a destruiu, mas afundou aquela parte do mundo até a parte mais baixa da terra. Agora, quais foram os pecados de Sodoma? Por que Deus permitiu que esse julgamento caísse? O primeiro pecado que eles cometeram foi a falsa segurança. Eles estavam seguros. E hoje temos uma segurança por trás dos nossos oceanos e por trás do nosso poder militar. O presidente Yeltsin afirmou que o mundo inteiro poderia estar, sem saber, à beira de um abismo. E vocês viram nos seus jornais esta manhã os problemas que estão enfrentando na Rússia neste momento, no governo. Temos uma falsa segurança. Ai daqueles que descem ao Egito. Agora, o Egito naquela época não tinha muito a ver com o povo israelense. E, no entanto, repetidas vezes, os israelitas iam ao Egito em busca de ajuda. E ele disse: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda e permanecem em cavalos e confiam em carros. Mas eles não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Agora os egípcios são homens, e não Deus, e seus cavalos são carne e não espírito. O profeta Isaías está falando no capítulo 31. Quando ele diz isso, eles tinham falsa segurança. Eles pensaram que estavam absolutamente seguros. Ninguém jamais poderia tomar Sodoma e Gomorra. Então, o segundo pecado mencionado nas Escrituras é o prazer. Eles vivem por prazer. Em Jó 20, capítulo 5, diz que a alegria dos ímpios é curta e a alegria do hipócrita apenas um momento. Você só tem um momento para aproveitar. Então você terá a eternidade para se arrepender. A Escritura diz que há prazer no pecado por um momento. Então está tudo acabado. E então não há nada além do remorso e da culpa. A Escritura diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Mesmo no riso, diz a Escritura, o coração fica triste e o fim da alegria é o peso. Mesmo quando você está rindo, muitas pessoas... No Salmo 53 diz, o tolo disse em seu coração, Deus não existe. Mas se você voltar ao idioma original em hebraico, aqui está o que diz. O tolo disse em seu coração, não há Deus. Ele não está dizendo que Deus não existe. Ele está apenas dizendo não a Deus. Veja, você não pode provar cientificamente que Deus existe e não pode provar cientificamente que Deus não existe. Mas todo mundo sabe que deve haver um Deus. E depois há outro pecado que Sodoma e Gomorra cometeram. Foi um exagero. A maior parte do mundo, uma grande parte do mundo, vive abaixo do que chamamos de nível de pobreza. E em Lucas 21 diz, e tomai cuidado de vós mesmos, para que em algum momento os vossos corações não se sobrecarreguem com a fartura, a embriaguez e os cuidados desta vida, de modo que esse dia chegue sobre vós despercebidos. John Eastwood escreveu há algum tempo, as pessoas não decidem ser bêbados, ou viciados em álcool, ou prostitutas, ou assassinos, ou ladrões, mas armam suas tendas em direção a Sodoma, e os poderes do mal os vencem. E quantos de nós somos assim? Armamos nossa tenda em direção a Sodoma? Nós meio que vivemos metade em Sodoma e metade com Abraão. Nós meio que gostamos de Sodoma. Ansiamos pelas coisas que Sodoma tem. Gostaríamos de ter a diversão e o prazer que imaginamos que eles estão tendo. Gostaríamos de ter todo esse dinheiro.
Mas os poderes do mal vencerão você e você morrerá antes do tempo e se perderá de Deus. Em Judas, versículo 12, diz: há pontos na sua festa de caridade, quando eles festejam com você, alimentando-se sem medo. Quantas vezes vemos eventos de caridade e agradecemos a Deus por aqueles que estão sinceramente interessados, mas vão se divertir e serem vistos. E há uma vaga na instituição de caridade deles. E esse é o lugar. E então o povo de Sodoma e Gomorra teve alguns novos deuses estranhos. Sempre que um homem procura, honra ou exalta algo mais do que Deus, isso é idolatria. E há muitos de nós que de idolatria, mas não percebemos isso. No Salmo 44 diz: se esquecemos o nome de nosso Deus ou estendemos a mão a um Deus estranho, Deus não procurará isso. Romanos 1 diz: transformamos a verdade de Deus em mentira e adoramos e servimos mais a criatura do que o Criador. Adoramos nossos corpos e adoramos nossos bons momentos e gastamos mais em nossos cosméticos do que adoramos a Deus e Cristo. Isso é o humanismo moderno. E então eles também eram culpados de ganância. A ganância foi uma praga na vida do povo de Sodoma e Gomorra. E um dos vícios que hoje mantém milhares de americanos em seu vício é o jogo. E parte da motivação do jogo é a ganância. Os trabalhadores em todo o mundo industrializado estão a ficar cada vez mais traumatizados pelo excesso de trabalho e pelo seu esforço para ganhar mais do que as suas necessidades exigem. Então negligenciamos nossas famílias para conseguir mais dinheiro para que possamos, e realmente não precisamos dele. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, mas nunca prometeu suprir todas as nossas ganâncias. E então, nos pecados de Sodoma e Gomorra, tão graves que Deus os abandonou. Em Romanos 1 diz que Deus os abandonou 3 vezes. Ele disse que desistiu deles. Deus desistiu de você? Não, o simples fato de você estar aqui hoje mostra que Deus não desistiu de você. Deus ainda está falando com você. Ainda há uma chance de você vir a Cristo. Ainda há uma oportunidade para você receber o amor de Deus e o dom de Deus em Cristo. Em 2 Timóteo 3 diz que os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes, ingratos, profanos. E qualquer pessoa que acredite na moralidade elevada hoje é ridicularizada. Jeremias disse que eles haviam esquecido como orar. E há muita verdade nisso. Agora Deus avisou Sodoma. Ele enviou alguns anjos a Abraão para dizer a Abraão o que ele iria fazer. Ele iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. E Abraão disse: espere um minuto, Senhor. Se eu encontrasse alguns verdadeiros crentes em Sodoma, se eu encontrasse 50 homens justos, você os pouparia? E Deus disse: sim. Ele não conseguiu encontrar 50. Então ele disse ao Senhor: tudo bem, Senhor. E se eu encontrasse 40? Depois de um tempo ele disse 30, depois 20. Finalmente ele disse: se eu encontrar 10, Senhor, você os pouparia? E Deus disse: sim, se você encontrar 10 pessoas justas em Sodoma, pouparei Sodoma. Mas ele não conseguiu encontrá-los. E isso é uma lição para nós. A importância de uma minoria dedicada. Uma minoria de pessoas que acreditam e que vivem isso. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um pequeno remanescente, teríamos sido como Sodoma e como Gomorra, diz Isaías 1:9. Para vocês cristãos, Jesus deu um aviso. Ele disse: lembra da esposa de Ló? Os anjos disseram para você não olhar para trás.
Se você olhasse para trás, seria transformado em uma almofada de sal. Bem, ela olhou para trás. E ela se transformou em uma almofada de sal. E Jesus disse: lembra da esposa de Ló? Isso é um exemplo para nós hoje. Lembre-se da esposa de Ló, um dos versículos mais curtos de toda a Bíblia. Não olhe para trás. Muitos de nós olhamos com saudade para o mundo, e muitos são como Demas, que abandonou a Cristo por causa do amor deste mundo presente. Agora o clímax da história será o julgamento. A Bíblia avisa que o mundo enfrentará um julgamento gigantesco. O único ponto positivo é o retorno prometido de Jesus Cristo, porque as Escrituras ensinam de uma ponta a outra que Cristo voltará algum dia. Ele estabelecerá seu reino, e o mal e o diabo serão eliminados, e este será o paraíso na terra quando Jesus voltar. Veja, Jesus Cristo nos amou tanto que foi à cruz e morreu por nós. Ele levou todo o inferno e todo o julgamento sobre ele na cruz. E a Escritura diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou de tal maneira este mundo presente que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, isso inclui você, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você diz: bem, quando Cristo vai voltar? Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe, não, nem mesmo os anjos do céu, mas somente meu Pai. Não sabemos o dia, não especule. Está chegando, é certo. Ele nos deixou alguns sinais. Eu gostaria que tivéssemos tempo para examinar todos eles hoje. Acredito que cada um desses sinais está se cumprindo neste momento. E Cristo poderia voltar a qualquer momento. Como Cristo virá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que tempo glorioso será quando Cristo retornar, a voz do arcanjo. Estou ansioso para ouvir essa voz. Nunca ouvi um arcanjo. E a trombeta de Deus. Que trombetas serão? Esse também será um momento de julgamento pessoal quando você... Se você realmente nunca recebeu a Cristo, agora você pode ser batizado e confirmado, e pode ser um membro da igreja e tudo mais. Isso é maravilhoso. Eu sou grato, mas isso não é suficiente. Jesus conversou com Nicodemos e disse: Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente. Você deve nascer de novo. No momento em que você recebe a Cristo, no momento em que você abre seu coração e se entrega a Ele como Senhor, Mestre e Salvador, nesse momento, seu nome está escrito no livro da vida. E se meu nome não estivesse escrito no livro da vida, você nunca me tiraria deste estádio, até que eu tivesse certeza de que ele estava escrito lá. Porque só entrarão no reino de Deus aqueles que estão inscritos no livro da vida. Veja, para aqueles que estão escritos no livro da vida, Jesus Cristo morreu na cruz. Colocaram pregos em suas mãos, uma estaca em seu flanco e uma coroa de espinhos em sua testa. E ele sofreu uma das mortes físicas mais agonizantes que uma pessoa pode sofrer. Mas esse não foi o seu verdadeiro sofrimento. O verdadeiro sofrimento de Jesus Cristo foi quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento, Deus levou os seus pecados e os meus pecados e colocou-os sobre Cristo. Ele levou nossos pecados. Ele foi para o inferno por nós. Ele tomou o julgamento por nós. Portanto, a cruz é um julgamento. O que você tem que fazer? Arrependa-se de seus pecados. E você não tem certeza se arrependeu. Entregar-se totalmente a Cristo. Seu coração, sua mente, seu corpo, sua vida. Para que Cristo esteja em primeiro lugar na sua vida. Vou pedir-lhe que assuma esse compromisso esta tarde.
Vou pedir que você faça o que vimos milhares de pessoas fazerem na semana passada. Levante-se de todo o estádio e venha ficar na frente. E depois que todos vocês vierem, direi uma palavra a vocês e farei uma oração com vocês. E você pode se levantar e voltar e se juntar aos seus amigos. Nós lhe daremos alguma literatura, um livro que o ajudará em sua vida cristã. Mas você se levanta e vem. E não demore, porque ele diz que agora é o momento aceitável. Hoje é o dia da salvação. Você pode nunca mais ter outro momento como este enquanto viver. Quando você verá outra coisa assim em Pittsburgh? Talvez outra geração ou talvez nunca. E no que lhe diz respeito, pode nunca ser. Nós vamos esperar por você. Você vem lá de cima. Onde quer que você esteja, Deus está falando com você. E aqui atrás, onde os assentos foram preenchidos, você vem e se junta a eles. Assim como eu estou, apaixonado alguém está, mas isso derrama por mim, e que me mandas ir até ti, ó Cordeiro de Deus, eu venho. Senhora, para livrar minha alma de um pensamento sombrio para ti, cujo sangue e mancha vazia todos, assim como centenas de pessoas responderam ao Senhor. O convite de Graham para assumir um compromisso público com Jesus Cristo, você também pode, exatamente onde você está. Basta ligar para o número de telefone na tela agora mesmo. Amigos especiais querem ajudá-lo nesta importante decisão, então não espere. Por favor, ligue agora.